Exercício número 1 da aula 92 do segundo ano do ensino médio. Leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Calcule o valor de x mais y mais z, sabendo que. Então, nós temos uma matriz A com os elementos 2, 1, x e 2, B, 1, y, 1 e 2, e uma matriz AB, ou seja, o produto entre as matrizes tem como resultado 3, 0, 5 e z. Qual é o nosso objetivo? Descobrir o valor de x, de y e de z, para que no final a gente possa somar x mais y mais z e verificar. Será que vai dar 1, 2, 3 ou 4? Pois bem, quero que vocês vejam comigo o que vai acontecer aqui. Ó. O meu objetivo é fazer o seguinte, ó, multiplicar a matriz A pela matriz B. O resultado desta multiplicação tem que dar a matriz 3, 0, 5 e o valor aqui de z que eu estou querendo saber. Vamos aproveitar esse exercício para fazer algumas revisões, tá? Por exemplo, como que eu posso multiplicar duas matrizes? Quando que eu posso multiplicar duas matrizes? Quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Então, veja bem, como a matriz A e a matriz B são matrizes quadradas, isso significa que elas têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Significa dizer que eu posso multiplicar as duas. Então, vamos escrever aqui embaixo essas matrizes para representá-las da forma que eu tenho aqui o esboço desta conta. Então, eu vou colocar a matriz A com os elementos 2, 1, x e 2. Esta é a matriz A, que vai multiplicar a matriz B, 1, y, 1 e 2. E o resultado desta multiplicação tem que dar 3, 0, 5 e z. Ok? Pois bem, para a gente resolver esse probleminha aqui, nós vamos primeiro montar o esqueleto dessa matriz. Como é que eu multiplico matrizes? Linha por coluna. Tá? Então, o que significa isso? Que o primeiro elemento vai sair da multiplicação da linha 1 pela coluna 1. Como linha 1 e coluna 1? Então, vou identificar aqui, ó, da matriz A, esta é a linha 1, esta é a linha 2. Da matriz B, esta é a coluna 1, esta é a coluna 2. Como eu multiplico linha por coluna, então o primeiro elemento sai da multiplicação da linha 1 pela coluna 1. O segundo elemento da linha 1 pela coluna 2. O próximo elemento, a multiplicação da linha 2 com a coluna 1. E, finalmente, a linha 2 com a coluna 2. Essa aqui é a base para que eu possa me localizar aí e não me perder nessa multiplicação. Tá? Então, vejamos. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a linha 1 com a coluna 1. Então, o primeiro elemento com o primeiro elemento mais o segundo elemento vezes o segundo elemento. Então, eu terei aqui, bem passo a passo, ó, 2 vezes 1 mais 1 vezes 1. Certo? O que eu acabei de fazer aqui? Acabei de fazer esta multiplicação. Agora eu vou para a segunda multiplicação. Ó. A linha 1 com a coluna 2. Eu vou multiplicar
2 vezes o y mais 1 vezes 2. Esse é o segundo elemento. Agora, nós vamos passar para a parte de baixo, ó. A linha 2 com a coluna 1. Então, essa linha 2 com a coluna 1. O x vai multiplicar o 1 mais o 2 vai multiplicar o 1. Perceberam que isso aqui tudo vai dar um número só. No final vai sobrar, é uma coisa só. Juntar tudo, todos eles. Tem que dar uma matriz de ordem 2 por 2 também. E por último, eu vou multiplicar a linha 2 com a coluna 2. Então, a linha 2 com a coluna 2. Vamos lá. Percebam, o x vai multiplicar o y, vai ficar x vezes y, mais 2 vezes 2. Montei aqui a minha matriz. Agora eu quero que vocês percebam que este resultado precisa dar 3 e 0, 5 e z. Tudo isso é uma igualdade. Depois de montado, agora vamos só fazer algumas continhas aqui, ó. 2 vezes 1 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Se eu somar 2 mais 1, eu terei o elemento 3. Pronto. Agora eu vou para a próxima. 2 vezes y é 2y. 1 vezes 2 é 2. O que é que dá nesse elemento? 2y mais 2. Vamos para debaixo. X vezes 1 é o próprio x. E 2 vezes 1 é 2. Então, aqui embaixo vai ficar x mais 2. E o último, x vezes y é xy. E 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho aqui embaixo xy mais 4. Montei. Agora eu tenho uma igualdade aqui com o 3, com o 0, com o 5 e com o z. Pronto. Agora é que vem o grande detalhe, ó. Você consegue perceber comigo que o primeiro elemento deu igual ao primeiro elemento? 3 e 3? Agora, eu tenho que descobrir qual é o valor de y para que o resultado dê igual a 0. Ou seja, eu preciso igualar esses dois valores. Igualando esses dois valores, eu vou descobrir o y. Então, vejamos aqui embaixo. Vou calcular o y. Vou colocar aqui y e um ponto de interrogação, que é o que eu estou calculando. Então, eu tenho que 2y mais 2 é igual a 0. Ora, isso aqui é uma equação simples, né? 2y vai ser igual, esse 2 que é positivo passa negativo. E agora, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, menos 2 dividido por 2, qual o valor de y? O y é menos 1. Já calculamos o valor de y. Vamos calcular o valor de x? Como é que eu vou calcular o valor de x? É só usar a igualdade, ó. X mais 2 tem que ser igual a 5. Qual deve ser o valor de x? Então, vamos colocar um x e aqui um ponto de interrogação, porque eu estou calculando. Vou usar a equação. X mais 2 precisa ser igual a 5. Esse 2 que é positivo vai passar para o outro lado negativo. Portanto, qual o valor de x? X igual a 3. Encontramos o valor de x. X igual a 3. E a última coisa que eu vou calcular é justamente esse valor aqui, ó. Esta igualdade.
qual então deve ser o valor de z? Vamos colocar a equação. X vezes y mais 4 é igual a z. Perceba que eu sei qual é o valor de x e qual é o valor de y. Então, eu vou substituir aqui, ó. O x vale 3 vezes o y, que vale menos 1, mais 4 igual a z. 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 4 igual a z. Qual o valor de z, então? Z é igual a 1. Pronto. Determinamos aqui o valor de z. Qual é o objetivo da atividade? O objetivo da atividade é saber quanto é x mais y mais z. É isso que nós queremos saber. Então, se o x vale 3, o y vale menos 1 e o z vale mais 1, ao juntar todos esses valores, mais 1 e menos 1 aqui, elimina. O que sobra? Sobra somente o valor 3. Então, x mais y mais z tem valor igual a 3. Qual letra nós estamos falando? Nós estamos falando justamente da letra C. Exercício número 2. Leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Então, vejamos. Nós temos as matrizes aqui, A, B e C. Sendo A um número real, para que tenhamos A vezes B igual a C, o valor da variável deverá ser? Então, veja bem, se nós multiplicarmos a matriz A e a matriz B, para termos um resultado que seja a matriz C, nós vamos precisar determinar qual é, afinal, esse valor que A está representando aí, tá? Então, será que este A é um número inteiro, ímpar e primo? Será que é um número inteiro par, maior que 1 e menor que 5? Então, nós temos 4 alternativas aí para a gente definir. Mas, para a gente saber, nós vamos precisar trabalhar com todos esses valores aí, tá? Vamos ter que montar a nossa multiplicação. Então, o que eu sei? A vezes B tem que ser igual a C. Vou reescrever a matriz A. 1, 0 e 0. Aqui o valor de A, 2 e 1. Menos 1, 3 e A. Esta matriz, que é uma matriz quadrada de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas, vai multiplicar a matriz B. 1, 2, 0, 1, 2 e 0. Que é uma matriz de ordem 3 por 2. Tem 3 linhas e 2 colunas. O resultado tem que dar igual a matriz C. 1, 2, 9, 16, 13 e 1. Que é uma matriz também de ordem 3 por 2. Primeiro de tudo, quando que eu posso multiplicar duas matrizes? Quando o número de linhas da primeira matriz for igual ao número de colunas da segunda matriz. Quando o número de linhas da primeira matriz... Perdão, vamos recapitular. Nós podemos multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Percebam que a primeira matriz aqui tem 3 colunas. A segunda matriz tem 3 linhas. Então, eu posso multiplicar. Eu vou chamar da primeira matriz linha 1, linha 2 e linha 3. Da segunda matriz,
eu vou chamar de coluna 1 e coluna 2. Como é que vai acontecer esta multiplicação? Vou montar o esqueleto dela aqui, ó. Eu vou multiplicar a linha 1 com a coluna 1, vai dar um elemento. A linha 1 com a coluna 2 vai dar o segundo elemento. Linha 2 com coluna 1 e linha 2 com coluna 2. E, finalmente, linha 3 com coluna 1 e linha 3 com coluna 2. Esse aqui é o esqueleto da matriz que eu vou desenhar a multiplicação. Então, vejamos. Primeiro, vou multiplicar a linha 1 com a coluna 1. Olha aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer. Então, vamos lá. Cada elemento vai multiplicar o seu correspondente e nós vamos somando os outros. Vamos fazer bem passo a passo. Então, 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 2. Essa é a multiplicação da linha 1 com a coluna 1. Percebam, é o primeiro elemento com o primeiro elemento, tá? O segundo elemento com o segundo elemento e o terceiro elemento com o terceiro elemento. Isso vai se repetir em todos. Tudo isso vai resultar num único número, que vai ficar ocupando esse lugar do L1, C1. Agora eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 2, também nessa riqueza de detalhes aí. Então vai ficar 1 vezes 2, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 0. Certo? Terminei esta multiplicação aqui, ó. Agora eu vou para essa aqui de baixo, linha 2 com coluna 1. Então vejamos aqui, vou até marcar com outra cor, tá? Ó, linha 2 com a coluna 1. Depois a linha 2 com a coluna 2. Vamos lá. Então, o A vai multiplicar o 1, mais o 2 vai multiplicar o 0, mais o 1 vai multiplicar o 2. Ok? Agora eu vou para esse outro aqui, ó. Linha 2, coluna 2. Vejamos. A vezes 2, mais 2 vezes o 1, mais 1 vezes o 0. Ok? E agora, a última coisa que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar a linha 3 pelas duas colunas. Então, vou fazer essa multiplicação, linha 3 com coluna 1. Também de elemento por elemento. Então, menos 1 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais A vezes 2. E agora, o último. Linha 3 com coluna 2. Então, vai ficar menos 1 vezes 2, mais 3 vezes 1, mais A, que multiplica o 0. Perceberam? Tudo isso aqui vai dar a minha matriz, que deve ser exatamente igual à matriz resultante. 1, 2, 9, 16, 13, 1. Agora vamos organizar os nossos dados aqui e fechar a nossa matriz. Então, só relembrando aqui, ó, 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 0 é 0 e 2 vezes 0 é 0. Qual que é o primeiro elemento? 1. Vamos lá para o segundo. 1 vezes 2 é 2, 0 vezes 1 é 0 e 0 vezes 0 é 0.
que é que sobra? O elemento 2. Agora vamos para a parte de baixo. A vezes 1 é A, 2 vezes 0 é 0 e 1 vezes 2 é 2. O que é que sobra aqui embaixo? A mais 0 mais 2. Sobra somente A mais 2. Próximo. 2 vezes A é 2A. 2 vezes 1 é 2 e 1 vezes 0 é 0. O que é que sobrou? 2A mais 2. Então, 2A mais 2. E aqui embaixo, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. 3 vezes 0 é 0 e A vezes 2 é 2A. O que é que sobrou? Menos 1 mais 2A. E por último, menos 1 vezes 2 é menos 2, 3 vezes 1 é 3 e A vezes 0 é 0. Então, sobrou menos 2 mais 3, sobrou somente o número 1. Que eu vou igualar com a matriz. 1, 2, 9 e 16, 13 e 1. Olha, percebam aqui, ó. Só vou fechar a matriz. Percebam que realmente já apareceu elementos iguais, ó. 2, 2 e aqui 1 e 1. Agora, como eu estabeleci uma igualdade, então o que eu vou fazer agora? Eu posso descobrir o valor de A, igualando os elementos que estão na mesma posição. Vejamos o que acontece aqui, ó. Eu disse que A mais 2 precisa ser igual a 9. Portanto, esse A, esse 2 que é positivo, vai fazer o quê? Vai passar negativo. Qual o valor de A? O A é um número 7. E se eu resolver todas essas outras equações aqui, ó, se eu resolver esta equação e esta aqui, o resultado vai dar exatamente igual. Vai dar exatamente igual a 7. Claro, né? Porque o valor de A é 7. Perceba que se eu substituir nesta aqui, ó, substituir nessa aqui, 2 vezes 7 é 14. 14 mais 2, 16. Deu igual. 2 vezes 7 é 14. 14 menos 1 é 13. Pronto. Descobriu o valor de A. O A vale quanto? O A vale 7. Vamos olhar lá nas nossas alternativas e vamos verificar aqui, ó. O 7 é o quê? É um número inteiro? Sim. É ímpar? Sim. É primo? Sim. Tá? Então, a letra A, ela atende todos os requisitos aqui da nossa resposta. Portanto, a letra A é a verdadeira.